Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista Inteligência Artificial. Você pode não saber do que se trata, mas com certeza já ouviu falar. Pode ser um grande aliado, por exemplo, para detectar fraudes em programas do governo, ajudar na ciência, na saúde. Por outro lado, estelionatários aproveitam para aplicar golpes de forma mais convincente. Como se defender desses crimes e usar a inteligência artificial ao nosso favor? Sobre esse tema, a gente conversa agora com a advogada e especialista no assunto, Bruna Zanini. Muitíssimo obrigada, Bruna, pela sua participação aqui, viu? Como vai? Maravilha. Como é que a gente pode definir a inteligência artificial? Bom, Renata, a inteligência artificial nada mais é do que uma tecnologia que recria a mente humana em alguma medida. Então, o objetivo da inteligência artificial tão conhecida e tão famosa hoje em dia por conta do ChatGPT, mas na verdade ela remonta muitos anos atrás, ela vem sendo desenvolvida há muitos anos e nada mais é do que tecnologia aplicada ao nosso dia para justamente trazer com que essa tecnologia possa replicar atividades do ser humano e trazer respostas do nosso cotidiano. Você falou aí do ChatGPT, né? Muita gente já ouviu falar, mas muita gente não sabe. Vamos explicar um pouquinho o que é esse ChatGPT? Olha, o ChatGPT é muito interessante, a maior parte das pessoas já deve ter ouvido falar e tido a oportunidade de usar ele, mas ele é um prompt que você dá comandos para a plataforma e tem respostas. Sim. O que a gente precisa entender é que a inteligência artificial nada mais é, inclusive as regenerativas, do que um grande banco de dados que ele se alimenta com o próprio comportamento do usuário. Tá. Então, por exemplo, eu, Bruna, se eu começo a usar o ChatGPT, que é apenas uma das tecnologias que hoje existe no mercado, eu vou colocar ali as minhas preferências, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, e ele vai aprendendo e vai se estruturando a partir da minha personalidade, do meu jeito, da minha vontade, com todo o banco de dados que é a internet hoje. Ele se alimenta do seu conteúdo? Exatamente, porque você vai dando comandos para ele e ele vai aprendendo, porque ele é regenerativo. Então, ele pega aquela informação, ele acresce aquela informação dentro do conhecimento dele e ele vai se desenvolvendo a partir de novas interações com os usuários. É muito interessante, né, Sim, cara? é bem interessante. Agora, por exemplo, assim, eu confesso que eu sou muito ignorante com relação a isso. Deveria entender um pouco mais, né? E vou aprender com você também. Sim, vamos lá. Mas, por exemplo, na questão de estudante, de escola, né? Às vezes a professora pede, faça uma redação. E aí o aluno pode chegar lá e pedir para o chat fazer uma redação e o ChatGPT fazer uma redação para ele. Como é que ficam os professores também nesse dilema, né, dilema escolar? Assim? Veja, a inteligência artificial, ela foi criada e pensada para o bem. Sim. Para que as pessoas utilizem para ajudar e facilitar o dia a dia. Obviamente que com essas tecnologias, eu imagino que o sistema de ensino vai mudar. Sim. Porque é natural que esse tipo de coisa aconteça. Sim. Embora não seja bom. Sim. Porque se você simplesmente delega para uma ferramenta como essa ou qualquer outra, a criação em uma época tão importante quanto a época de aprendizado, claro, você vai ficar sempre dependente dela. Sim. Então, você não vai desenvolver o seu potencial, poder, né, de raciocínio, uma série de coisas. Você vai ficar sempre com uma muleta, que é a inteligência artificial. O objetivo da inteligência artificial não é essa, não é que você se substitua por ela, porque senão você tem um problema. Se você, enquanto profissional, enquanto estudante, desde o dia 1 começa a utilizar essas plataformas e essas ferramentas para entregar os seus trabalhos, por exemplo, na escola ou no trabalho, daqui a pouco o seu empregador vai perceber que ele não precisa de você. Então, tem que ter esse cuidado. Você tem que ser melhor do que o GPT. Como? O GPT não tem emoção, não tem raciocínio crítico. Eu falo do GPT, mas pode ser qualquer inteligência artificial. Não tem esse raciocínio crítico, só nós humanos ainda. Sim. Então, nós precisamos sim nos forçar a utilizar esse raciocínio humano, crítico, emocional nosso para nos diferenciar da máquina. Senão, a gente tem um problema. E isso é muito interessante que você está falando, porque eu escuto muitas pessoas falando, daqui a pouco a máquina vai... por exemplo, a Renata, eu sou apresentadora. Sim. Daqui a pouco a inteligência
a inteligência artificial vai tomar o seu lugar. Eu acredito que não, porque é exatamente isso que você está falando, né? Em alguns trabalhos talvez sim, né? A gente já vê, assim, alguns apresentadores, né, artificiais, mas aí não tem, é isso que você falou, não tem a questão emocional, né? A questão... o raciocínio lógico, o raciocínio rápido. Esse é o grande dilema, talvez, né? Hoje em dia, assim, o grande questionamento que a gente faz, né? Veja, a inteligência artificial, ela consegue processar dados em uma rapidez muito grande. Tá. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando a respeito de uma iniciativa do INSS, Sim. que ele está... Eu vi isso. Você viu? Vi. Utilizando inteligência artificial para avaliar os atestados médicos e cruzar dados para ver o que é fraude e o que não. Sim, eu vi. Olha que interessante. Interessante. Quanto tempo um ser humano iria levar para averiguar tudo isso? Sim. Uma máquina faz isso em poucos minutos, poucos dias, ela consegue ver todo o acervo do INSS. Um outro exemplo, lá no meu escritório a gente tem uma dinâmica da gente sempre fazer conteúdos para as redes sociais e tudo mais. Antigamente a gente tinha uma pessoa que editava o vídeo, uma pessoa que legendava o vídeo, uma pessoa, sabe? Hoje em dia a gente tem uma plataforma que faz tudo. Sim. Ele já edita, ele já legenda, ele já faz os cortes naquele momento mais crucial do vídeo. Ou seja, se não tomar cuidado, a inteligência artificial realmente vai passar por cima de muita gente. Por isso que o pensamento crítico é essencial. Sim, outra coisa, eu estava conversando com um médico, eles estão usando também para otimizar os transplantes. Olha só. Olha que interessante. Que interessante. Que interessante. Né? Sim. Muito bacana. Sim. A gente foi às ruas ouvir o que as pessoas pensam e sabem. Vamos ver aqui no telão o que a gente ouviu dessas pessoas. Vamos lá, coloca aí, Neto, para a gente ver. Você já usou a inteligência artificial de alguma forma? Qual canal que você usou? Já sim, eu já ChatGPT para faculdade, para fazer pesquisas mesmo, por curiosidade. Já usei para produzir uma redação para me basear e fiz perguntas aleatórias. Para fazer trabalhos na escola. Você acha que a inteligência artificial usando, por exemplo, ela pode ter tanto benefícios como malefícios? O que você acha a respeito disso? Assim, tem um caso aí que ela enganou um ser humano, né? Mas eu acho que é uma evolução, mas se usar de forma incorreta, eu acho que é um retrocesso também. Tem coisas que você pode puxar que são muito boas, mas já outras coisas não são boas da inteligência. Uma pesquisa que você poderia buscar no livro, buscar mais a fundo, tem automático ali e também tem informações incorretas. Já pesquisei várias vezes, e o chat deu dados imprecisos, incorretos mesmo. Olha isso, é interessante, né? Sim, interessante. Tem informações incorretas também. Tem sim. Veja, a inteligência artificial é um robô. Na verdade, a gente pode chamar como sendo um programa de computador, né? Que ela se retroalimenta a partir de tudo que ela lê na internet, tudo que ela lê do que você insere nela. Então, é natural que ela invente. Sim. Tem esse problema. Então, é interessante porque, por exemplo, na advocacia, a gente toma um maior cuidado. A gente não pode ficar simplesmente utilizando a inteligência artificial ou, eu digo, o ChatGPT, por exemplo, porque vem informação errada. Eles inventam, por exemplo, jurisprudência. Já que você está querendo uma jurisprudência com esse critério, eu te dou. Só que a fonte... Por isso que tal qual se utiliza, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, que você precisa checar a origem, precisa checar se aquela informação é correta ou não, É verdade. Tal qual tem que ser feito no GPT. Então, às vezes... no GPT não tem fonte. Ou tem? Não, a fonte é você, entendeu? Exato. O direito autoral é seu. Exato. Então, é perigoso. Tem que tomar esse cuidado, sim. Sim. Por isso que é interessante... O que está acontecendo? Tem sido gerado um movimento no mercado de se criar inteligências artificiais que já são, entre muitas aspas, eu vou falar coloquialmente aqui falando, mas elas são meio que domadas. Por exemplo, eu tenho aplicativos hoje que, por exemplo, a Sofia, que é a que a gente está desenvolvendo, ela é um braço para o empreendedor. Então, se o empreendedor usar o ChatGPT para fazer consultas, como abrir minha empresa, ou como declarar o imposto da minha empresa, alguma coisa assim, pode ser que o GPT traga alguma informação incorreta. Quando a gente associa o GPT com prompts específicos de comando, já passou na mão de um especialista o que é verdade, o que pode ser considerado verdade e o que pode ser considerado mentira. Então, é como se fosse uma peneira da informação que vem para o GPT. Certo. São sistemas mais confiáveis para você
usar sem precisar checar. Ah, bacana. Sabe? E esses são vendidos? Esses são vendidos. Sim. Porque precisou de um programador, Claro. de um especialista da trabalho por área. trás. Exatamente. Bacana. Legal. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre inteligência artificial. A nossa entrevistada é a advogada Bruna Zanini, que é especialista no assunto. Bruna, a gente falou aqui, né, sobre o vasto universo da inteligência artificial e com certeza no futuro aí vai ter coisas que a gente nem imagina, né? Agora tem também o lado negativo, o lado positivo e o lado negativo, como tudo na vida, né? Exatamente. E tem muitos golpes, né? Que os estelionatários, enfim, os golpistas usam usando a inteligência artificial. E aí a gente fez uma reportagem, vou pedir para o Neto soltar aqui, para a gente ter mais ou menos ideia do que é isso. E você também é especialista no assunto, com certeza você sabe também do que eu estou falando. Mas solta aí, Neto, para a gente ver. Em setembro do ano passado, Gisele levou um susto. Criminosos usaram a imagem dela para aplicar golpes usando inteligência artificial. Repare bem nesses dois vídeos. Eles mostram duas mulheres praticamente iguais. O problema é que essa gravação do canto esquerdo jamais foi feita pela Gisele. O vídeo foi usado para aplicar um golpe, divulgando promessas de investimentos e retorno financeiro alto. Até o trecho de uma conversa falsa foi postado para enganar os seguidores da empresária. A Gisele registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Esse tipo de golpe é enquadrado na lei como estelionato virtual. Pois é, Neto, você consegue colocar as duas imagens ali para a gente dar uma olhadinha? A imagem que é fake, né? E a imagem que é realmente da Gisele. Olha só, quer dizer, um amigo, um conhecido da pessoa, não tem como, né? Dizer que não é ela. E usando, inclusive, a voz dela. Ou seja, você, inclusive, trabalha com isso, Sim. né? Com pessoas conhecidas, famosas. Sim. Que os golpistas usam, porque Sim. a imagem está aí o tempo todo e é muito mais fácil, inclusive, você usar e fazer isso. Exatamente. Olha, celebridades, influenciadores digital têm sofrido muito com isso. Porque os golpistas, eles pegam vídeos que estão ali na internet, Google, YouTube, Instagram, tudo aí. E aí eles pegam esses vídeos, pegam essas imagens, tal qual aconteceu com essa vítima, e manipulam a imagem. Tem um caso interessante, que inclusive ele foi judicializado, ele está correndo na justiça, de um cliente nosso, por óbvio eu não posso identificá-lo, mas ele é um influencer digital, pegaram a imagem dele, ele estava divulgando, na verdade ele não estava divulgando, ele estava contando que comprou um scooter. Aí ele falou, gente, olha que legal, minha scooter. Quando vocês forem utilizar, andar com a scooter, não se esqueçam de usar o capacete. Enfim, esse era o vídeo. Ok. O golpista pegou o vídeo. Gente. Aí, a primeira parte, onde ele estava apresentando a scooter, deixou o vídeo. E na segunda parte, na hora que ele falava sobre o capacete, ele falava assim, ainda comprei um capacete, tudo por R$399. A scooter e o capacete por R$399. Esse vídeo foi manipulado, foi para as redes, utilizaram tráfego pago, que é um mecanismo de divulgação em ambiente digital. Talvez vocês já conheçam. Você está rolando aí, assim, o Instagram e aparece assim, patrocinado. Sei. É isso. Colocaram para rodar no tráfego pago e eu sei que milhares de pessoas caíram nesse golpe. Nossa. Nunca foi ele. Nunca foi ele, não era a voz dele. Era a voz dele. Sim. A boca dele mexia. Se você percebesse muito de perto, você ia ver que estava estranho, mas a sincronia ali. A maior parte das pessoas não convive com ele de perto, não. principalmente quem é fã que está ali, está seguindo somente e tudo mais. Caíram no golpe, perderam dinheiro. E o pior não é nem perder dinheiro, porque dinheiro eu acho que você recupera, né? Assim, ok. Sim. O problema é que o golpista fica com o seu cartão de crédito, com seus dados pessoais. Uma dor de cabeça muito grande. É muito complicado. Muito Aí, grande. às vezes, você compra um negócio desse, não recebe o produto. Aí, tudo bem, perdi R$400. Aí, quando passa uma semana, estão tentando usar seu cartão para uma outra operação. Você, de onde está vindo isso? Sim. Entende? É uma dor de cabeça imensa. Agora, deixa eu te falar, é possível, diante do que a gente tem hoje, dos mecanismos da polícia e tudo, identificar o golpista? Assim, Sim, é possível. É possível, assim como tudo que acontece na internet é rastreável, né? Então, assim, é possível, mas essa verificação ela é difícil.
principalmente quando se trata de golpes os criminosos não estão no país. Porque tem servidores que o golpe está sendo aplicado no país, aqui no Brasil, mas o servidor está na China, está no Vietnã. Então, assim, dá. Até porque a internet, a polícia consegue, né? Sim. Acessar. Não é uma terra sem lei, né? Não é. Exatamente, não é. Tanto é que esses casos de golpe a gente está levando para as delegacias de crimes virtuais para serem apurados, porque dá para apurar esses golpes. E é importante, né, Bruna, fazendo um parêntese aqui, a pessoa sempre fazer o boletim de ocorrência, Sim. né? Fazer o registro, porque as pessoas pensam, não vai dar em nada, eu caí no golpe, independentemente do valor, né? É importante fazer o registro, porque isso, para a polícia, tem um valor grande, né? E não apenas, Renata. Quando você percebe que você caiu em um golpe, é bem importante você reportar para a polícia e para o banco, para tentar reaver o valor. Existem já normativos do Bacen que, a partir do momento que você notifica o banco que você caiu em um golpe, o banco tem que ativar um protocolo de recuperação desse valor. Claro, isso vai depender de se tiver ou não saldo em conta. Geralmente, quando é golpe mesmo, o golpista não deixa nem cair direito, já tira o dinheiro, né? Mas, se tiver saldo em conta, então é possível recuperar esses valores. Agora eu vou te falar, eu caí num golpe e, assim, liguei para o banco imediatamente e eu percebo que os bancos não têm muito interesse em ressarcir, não. Eu sei. Mas, enfim, a gente tem que fazer a nossa parte, claro. Sim. Qual é o protocolo? Então, vamos deixar aqui uma informação de utilidade pública aqui, né? Sim. Qual é o protocolo? A partir do momento que você descobriu que caiu num golpe, não pense duas vezes. O melhor é você tentar verificar aquela empresa antes, se tem gente já reclamando no Reclame Aqui, que aquilo ali se trata de um golpe. O golpista deixa sinais. Sim. Então, é bom você vasculhar a internet antes de fazer a compra. Sempre priorizar fazer compras em ambientes de aplicativo, porque é mais caro você desenvolver um aplicativo do que fazer um site fraudulento. Então, esse tipo de cuidado é de bom tom se ter. Claro. Percebi que eu caí no golpe. O que eu faço, então? Primeira coisa, faz seu boletim de ocorrência. Sim. Hoje em dia, boletim de ocorrência você faz de maneira virtual em casa. Então, faça seu boletim de ocorrência imediatamente. Feito isso, você vai reportar ao banco que caiu em um golpe. Sim. Com esses termos. Você vai falar para o banco que caiu no golpe. O que acontece? Quando você faz isso, o banco de origem, ele tem a obrigação de comunicar o Bacen, que vai comunicar o banco de destino. O que vai acontecer? Eles vão ter 7 dias para analisar o caso. Verificou que se trata de golpe mesmo? Eles vão calcionar valores da conta de destino e transferir de volta para a vítima. Claro, se tiver dinheiro em conta. Não tem dinheiro em conta. O que acontece, então? Se não tiver dinheiro em conta, eles ficam tentando, por um período de tempo, se cair alguma coisa, eles bloqueiam e devolvem para a vítima. Mas isso tem que ser feito rápido, porque o golpista, ele esvazia a conta imediatamente. Não é. E assim, no meu caso, foi o do falso atendente, né? Que me ligaram. E assim, e aí tinham todos os meus dados. Olha só. Todos os meus dados. Eles compram essas listas. Compram. E eu liguei, e assim, não foi nem um minuto que eu liguei para o banco. Sim. Então, assim, a gente percebe também enfim, né, que não tem muito interesse nos bancos em fazer esse ressarcimento. Para você ter uma ideia, um caso triste esse aí. Meu pai caiu num golpe. Meu pai, se passaram por mim no WhatsApp. Eu tenho 2 telefones, né? Então, como pessoa mais velha, né? Está acostumada toda hora a me ver com um número diferente, aí, enfim, o golpista falou com ele, pediu dinheiro, e aí ele achou que era eu e emprestou. Então, é complicado. Não, é complicado. E eu lido com isso todo dia, cara. Você vê assim, os caras são muito convincentes. Eles são. Eu lido com golpe, eu falo de golpe todo dia. Né? Mas, todo enfim, santo dia. É isso, assim, é triste. É complicado, muito triste. Sim. Mas, enfim, a gente tem que fazer isso. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Mas... Exato. Assim, o que a gente tem feito... quando a gente tem notícias de golpe, a gente sempre reporta para a delegacia, óbvio, porque essa responsabilidade de ir atrás do bandido é da polícia, né? Da polícia. Então, assim, a gente subsidia o delegado, enfim, toda a equipe que está trabalhando no caso. E se for o caso, judicializar também, né? Exato. O que a gente tem feito? Como se trata, por exemplo, às vezes o golpista, ele clona um Instagram, ele clona um site.
e às vezes você não consegue resolver administrativamente. Aí tem que entrar com ação judicial. Exato. Tem que entrar. Exato. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre inteligência artificial. A nossa entrevistada é a advogada especialista no assunto, Bruna Zanini. Bruna, nós falamos aqui, né, sobre as várias vantagens, são inúmeras vantagens, mas também tem muitas desvantagens, né, com relação à inteligência artificial e com relação aos golpes, né? São vários golpes. Por exemplo, você pega aqui as redes sociais, né? Vamos citar aqui algumas. Instagram, Facebook, você mesmo falou, né, sobre essa questão aí dos artistas, enfim, das pessoas que são conhecidas, mas também existem muitas páginas fakes, Sim. né? Páginas fakes que vendem várias coisas. E, assim, o que a gente percebe, a gente falou sobre os bancos, que não se responsabilizam em geral, e essas plataformas, essas páginas também, não se responsabilizam em hipótese alguma, né? Assim, é como se o consumidor fosse o único responsável, e não é. Né? E quando você vai muitas vezes na justiça, é claro que é tudo muito novo, mas o que a gente percebe é que a própria justiça tem que ter talvez um novo entendimento com relação a isso, né? Sim, sim. Veja, essa questão de golpes é interessante porque o bandido que antes ficava nas ruas, assaltando, batendo carteira, roubando celular, dando trabalho na rua, agora ele descobriu que na internet ele consegue alcançar muito mais gente. Sim. Então, esses bandidos que antes ficavam na rua, eles se especializaram e agora estão cometendo crimes na internet a todo momento. Sim. E para isso, eles utilizam plataformas, por óbvio, para poder chegar até aquela vítima, seja através de rede social, através de um site clonado. A criatividade deles não para. Não. É o WhatsApp, se passando pelo pai, pelo filho, e aí vai. Então, o que acontece? Hoje, a nossa legislação, inclusive, ela é bem diferente do que acontece em outros países do mundo, mas a nossa legislação, ela é bem protecionista para as plataformas de aplicação de internet, como, por exemplo, as redes sociais, os sistemas de hospedagem de sites e afins. Em que sentido? Hoje, eles só respondem após uma decisão judicial. Então, veja, a vítima que já está ali abalada com aquela situação, né, de perder recurso financeiro, a gente está falando de recurso financeiro, mas o golpe pode envolver muito mais do que apenas dinheiro, né? E reporta isso para a plataforma não se manifesta na maioria dos casos, e aí essa vítima precisa ir ao judiciário para conseguir uma decisão judicial em medida cautelar, tutela antecipada, para então conseguir movimentar o Instagram, Facebook, Meta, quem quer que seja. Ou seja, um processo burocrático, né? Extremamente burocrático, que foge completamente à maneira de pensar da relação de consumo. Com certeza. Então, você percebe que é com muitas aspas, mas é uma lei que foi feita pelas Big Techs para elas. Sim. De proteger a responsabilização. Eu entendo que não é em todos os casos que dá para fazer essa análise e triagem de informações. Mas a partir do momento que eu tenho uma plataforma, essa plataforma disponibiliza um mecanismo de publicidade pago, por sua vez, claro, e que gera receita para essas plataformas, então eles estão dentro da cadeia de consumo. Claro. E por isso deveriam se responsabilizar pelo conteúdo que distribuem por aí. Sim. Não é assim que acontece. Em muitos casos, ainda a gente não tem uma jurisprudência muito vasta sobre o assunto, porque ela está se consolidando agora. Os tribunais estão se debruçando nesse tema há pouco tempo, né? Pouco tempo que eu digo assim, 5 anos para cá, claro, que a gente está tendo esse boom de golpes. Então, ainda não existe um pensamento solidificado. Fato é que hoje, se você for vítima de um golpe, pedir para a plataforma derrubar aquele site ou aquele perfil, e ela nada fizer, ela nada responde também. Ela pode fazer em solidariedade, mas também pode não fazer e nada vai acontecer. Você precisa de uma decisão judicial. Sim. E assim, eu como leiga entendo que esse é o mesmo raciocínio dos bancos.
Porque eu digo isso, desculpa, mas é porque eu passei por um golpe e nada foi feito. Por quê? Porque os bancos também saem ganhando com isso. Eles ganham com isso. Sim. Entende? Então, na medida em que eles estão ganhando, os golpistas estão ganhando e quem está perdendo são os clientes, qual o interesse que eles têm em mudar isso? Sim, Não sim, tem interesse em mudar. Então, é uma lógica que a gente está conversando aqui, é uma lógica que alguém tem que intervir. Porque quem está perdendo... Não, pode falar. Quem está perdendo são os clientes, entende? Sim, mas existe um projeto de lei interessante que ele está tentando, em alguma medida, responsabilizar mais as plataformas. Perfeito. Não sei se ainda já vai ser o suficiente, mas já é um movimento para isso. Foi interessante, né? Porque depois que hackearam acho que foi o Twitter, não é mais Twitter, X, né? Da Janja, as coisas começaram a andar nesse sentido, né? Então, vamos ver como que isso vai se desenrolar. Dos próprios ministros também, né? Sim, exato. Os WhatsApps deles e tal. Qualquer um está suscetível. Está suscetível. E assim, e os consumidores não podem ficar, né? Sair sempre perdendo, entendeu? Exatamente. É complicado isso. Eu entendo que eles têm, enquanto plataforma, você tem uma dificuldade de triagem das informações. Sim. Principalmente aquelas que são postadas sem o controle editorial. Eu entendo isso. É complicado. Mas a partir do momento que você disponibiliza e você autoriza a veiculação de um material que é utilizado para aplicar golpes... Você tem que ter um mínimo de responsabilidade diante daquilo. Até porque você está lucrando com isso. É óbvio. Porque é pago essas publicidades, Exato. né? Vamos ver como que vai se comportar a evolução legislativa sobre isso. Mas eu, sinceramente, espero que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio nessa balança. Também acho. Espero também. Olha, foi ótima a sua participação, os seus esclarecimentos. Muito obrigada mesmo, eu que viu? agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E que a gente fique, enfim, mais atento, porque o jogo tá aí, né? Sim, exatamente. Cuidado, gente. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço. O Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.